se tornou algo que é, tipo, essencial, cara. Não vou botar que seja uma necessidade básica, claro, mas com o tempo se tornou algo necessário, tá entendendo? Tipo, eu sei que as pessoas vivem sem isso. Só que hoje em dia as pessoas estão tão dependentes do celular que elas não conseguem ficar sem estar aqui, ó, conectado com a rede, sem estar vendo um YouTube, um Instagram, tá entendendo? Às vezes até mesmo trabalhando pelo telefone, tá entendendo? Fazendo live pra Shopee, pra outras coisas, entendeu? Pra esse marketplace. Então, tipo, primeiro lugar, nesse vídeo eu vou falar sobre 3 produtos principais e basicamente essenciais para quem quer começar a trabalhar com venda com venda como vendedor ambulante, vender na rua. O que acontece? Normalmente as pessoas vão conversando, jogando conversa fora, mas não fala qual é a realidade. O que acontece? Hoje, quero começar a trabalhar, a vender algo na rua. Quais os 3 produtos principais que eu identifico como essenciais, que se você for pra rua vender, você vai vender. Só que você tem que ter na sua mente o seguinte: por mais que esses produtos sejam essenciais, você tem que perceber que muitos deles, por exemplo, na época de chuva vai vender um pouquinho mais, no tempo frio vai vender um pouquinho mais, vai vender um pouco menos, entendeu? Então, tipo, eu não gosto de enrolação. Vamos diretamente pro vídeo. E os 3 produtos: primeiro, comida. Comida que eu falo, pipoca, biscoito, lanche, biscoito amanteigado. Segundo, bebida. Bebida, água, refrigerante, bebida alcoólica. O terceiro, eu iria fazer até um mistério. Só que acontece o seguinte, eu não gosto de muita conversa fiada. O terceiro, que é um item também de necessidade, é carregador. Carregador portátil, carregador veicular. Se você quiser entender melhor, continua no vídeo que eu vou explanar melhor a ideia. Isso aqui é papo de quem vive disso, quem vive de venda, tá bom? Então vamos lá. Primeiro item, comida. Cara, é item de necessidade. Eu mesmo sou um tipo de pessoa que, cara, se eu ficar com fome, eu mudo até meu humor. Então, tipo, muitas vezes a gente tá na rua, tá trabalhando, e a gente tem essa mania de comer comida rápida. Muitas pessoas não têm a percepção do tipo assim, vou no restaurante, vou almoçar e tal, pererê. Às vezes não é nem a percepção, é simplesmente não conseguir pela correria. Então, às vezes a pessoa tá passando num ponto de trânsito de gente, como eu falo, uma rodoviária, um centro de cidade, às vezes, como eu falo também, um sinal. O que acontece? Você tá ali vendendo, às vezes, uma mariola, uma pipoca, um biscoito polvilho. Então, essas vendas vai ser um pouco melhor. Só que aí o que acontece? Por exemplo, no tempo frio, cara, você vai conseguir vender comida um pouco melhor. Só que aí você vai vender o quê? No meu modo de ver, biscoito amanteigado, uma pipoca, chocolate. Às vezes, dependendo de como for, no tempo frio, a pessoa que trabalha com esses caldos, caldo, angu, essas coisas assim, a pessoa vai vender um pouco mais, tá entendendo? E aí, vamos lá. Eu não posso falar voltado especificamente para todas as áreas, mas eu posso falar mais ou menos pelo entendimento que eu tenho. Por exemplo, você pode perceber, cara, quando você vai a algum evento que eu falo de cidade, vai ter lá barracas vendendo comida e tal, pererê, e essas barracas normalmente têm uma movimentação um pouco maior. Só que quem trabalha com isso também tem que ter uma maldade um pouco maior. Por quê? Porque está trabalhando com material perecível. Então, tipo, ela tem que ter um cuidado maior, tá entendendo? Mas no meu modo de ver, se fosse colocar, tipo, classificação, eu creio que a classificação alimentar, comida, é o que vai trazer uma venda um pouco melhor, tá entendendo? Porque a gente tá lidando realmente com a necessidade básica do ser humano, de se alimentar, entendeu? Então, tipo, muitas vezes a pessoa sai de casa para poder ir para um evento, e às vezes ela até já come alguma coisa em casa, mas vai chegar lá, ela às vezes vai ver um show e tal, pererê, ela vai fazer um lanche, tá entendendo? Tanto que você pode ver em beira de estrada, tem restaurantes e tal, pererê. Então eu creio que, se fosse elencar, eu acho que comida, por ser um item de necessidade básica do ser humano, eu creio que vai ser um item que vai ter uma venda um pouco melhor, tá entendendo? O segundo, também, por ser um item de necessidade básica do ser humano, de se alimentar e beber água, tá se alimentando de alguma forma, eu creio que a parte de bebida vai ser um outro quesito, um outro produto que vai ter uma venda legal. Mas e aí, por exemplo, na época, tipo, igual agora,
que o período tá um período chuvoso, a venda de bebida já diminui bastante. Só que aí, por exemplo, quando chega não precisa ser verão, não. Cara, instalou o sol, a venda de água, a venda de bebida em si, água, refrigerante, essas coisas assim, ela aumenta bastante. Tá entendendo? Por quê? Porque é um item de necessidade da pessoa. Imagine você, tá o dia todo andando para cima e para baixo e tal, pererê. Vai num centro de uma cidade para poder comprar, sei lá, vai comprar alguma roupa, vai pagar alguma coisa, tá entendendo? Então é um item de necessidade, a pessoa vai ter que se alimentar, a pessoa vai ter que beber uma água, tá entendendo? Então, tipo, esses itens acabam se tornando uns itens de venda mais rápidas, tá entendendo? Por mais que, tipo assim, às vezes tem um valor que seja menor, ele vai às vezes te trazer um retorno um pouco melhor, tá entendendo? Então, tipo, a bebida. Pô, às vezes você vai estar. Eu creio que na mesma situação que a situação de comida. Por exemplo, às vezes você está ali no centro. Aí você pode ver que tem muitas pessoas que fazem isso. Pô, tem aquela carrocinha de cachorro-quente que vende o cachorro-quente e tem um isopor do lado. Tá entendendo? Que vende Guaravita, que vende água, refrigerante. Então eu creio que, se a gente for olhar legal, o tópico de bebida e comida poderia até ser um tópico só. Tá entendendo? Mas eu creio que a comida ainda. Tipo assim, eu creio que é algo que a pessoa tem que fazer, tá entendendo? Tem pessoas que, eu vou comprar uma pipoca ali porque eu vou embora e vou me alimentando e aí vai passando tempo. Tem pessoas que, às vezes, se ficar sem comer, treme, passa mal. Esse dia mesmo, eu mesmo tava me sentindo assim. Tipo assim, às vezes você fica um período grande sem se alimentar, eu acho que vai ser algo de necessidade maior do que a própria bebida. Às vezes você fica um dia todo sem beber, tá entendendo? Sem beber água. Sem se alimentar, sem beber água. Já a comida, eu acho que é um item de maior necessidade. Então, por isso que eu estou elencando comida em primeiro, bebida em segundo. Terceiro item que passou a ser um item de necessidade. Cara, hoje em dia as pessoas não ficam sem mexer no telefone. As pessoas, eu digo até por mim mesmo, cara, um tempo atrás eu estava estudando para concurso e para mim poder focar no concurso, o que eu fiz? Eu me desvinculei da internet, me desvinculei de rede social, me desvinculei de muita coisa. Por quê? Porque com o tempo, o telefone passou, no meu modo de ver, se tornou um item de necessidade. Hoje as pessoas ficam sem internet, ficam sem estar com acesso à internet, sem telefone, as pessoas parecem que estão deslocadas do mundo. Elas não estão conectadas, não estão conectadas com o mundo. Então, tipo, essas coisas fazem, no meu modo de ver, o item 3, que é um carregador portátil, o carregador veicular, ele ser um item de necessidade, tá entendendo? Então hoje muitas pessoas trabalham pelo celular, entendeu? Hoje muitas pessoas não têm a maturidade ou então a capacidade de ficar um dia sem mexer no telefone, tá entendendo? E isso eu não falo como algo para poder atacar as pessoas, eu falo como a realidade. Eu mesmo, cara, tem hora que eu fico olhando e com o tempo o que eu tô aprendendo a fazer. Não vou falar que eu não faça. Não vou falar que eu faço assim. Não, o que eu estou aprendendo a fazer com o tempo? Eu estou aprendendo a acordar, tomar meu café, resolver minhas coisas, depois olhar no telefone. Por quê? Porque, cara, eu durmo e o telefone está do lado. Acordei, eu já vou direto pro telefone. Então, tipo, parece que ali naquele momento ali a nossa cabeça é sequestrada. A gente só fica ali, ó, mexendo no telefone, tá entendendo? E aí o telefone foi ali e descarregou. Cara, vai ser uma necessidade. Por mais que a pessoa tenha um carregador, cara, tipo, já aconteceu, conhecido meu, aconteceu de tipo, tá tudo muito bem e tal, pererê, faltou luz. E não tinha informação de quando voltaria a luz. A pessoa teve que comprar um carregador, entendeu? Teve que comprar um carregador portátil. Então, tipo, são essas coisas que às vezes a gente não percebe, mas tá na nossa cara. E quem é empreendedor, acaba que, tipo, como a gente, tem que ter essas sacadas, tem que ter essas ideias, tá entendendo? Igual como eu falo, eu trabalho em beira de pista. Então, muitas pessoas vêm de uma cidade para outra, aí tá ali no telefone, tá usando o telefone ali para poder se servir como GPS e tal, pererê, e aí o telefone vai e descarrega. A pessoa vai precisar de um carregador, tá entendendo? A pessoa vai precisar. Então, tipo, no meu modo de ver, até mesmo por isso que o carregador de celular se tornou algo que é, tipo, essencial, cara. Não vou botar aqui que seja uma necessidade básica, claro, mas com o tempo se tornou algo necessário, tá entendendo? Tipo, eu sei que as pessoas vivem sem isso,
Só que hoje em dia as pessoas estão tão dependentes do celular que elas não conseguem ficar sem estar aqui, ó, conectado com a rede, sem estar vendo um YouTube, um Instagram, tá entendendo? Às vezes até mesmo trabalhando pelo telefone, tá entendendo? Fazendo live para Shopee, para outras coisas, entendeu? Para esse marketplace. Então, tipo, primeiro lugar, comida. Cara, às vezes você vai ficar sem beber água, mas ficar sem comida você não vai conseguir ficar, tá entendendo? Começa a baixar a pressão. Eu mesmo sou assim, meu humor muda, tá entendendo? Meu humor muda, eu já fico meio sem paciência, entendeu? E então eu creio que é algo que é de necessidade, comida. Segundo, bebida, em especial água, tá entendendo? Normalmente as pessoas estão ali, às vezes, pô, tem um pessoal que tá na rua, às vezes esquece, mas tem que tomar um remédio, precisa de uma água para poder tomar um remédio, tá entendendo? Às vezes, pô, você tá trabalhando na rua, tem pessoas que, sei lá, que aconteceu da pessoa se sujar e tal, pererei, precisar de uma água. Tem pessoas que às vezes acontece também, pessoas estão na rua e tem pessoas que não tem para onde correr, só tem você ali. Às vezes ela vai comprar até a sua água para poder colocar no carro, que às vezes a água do carro baixou. Então a água tem diversas, são diversas coisas que ela pode suprir. No terceiro é o carregador de celular, tá entendendo? O carregador de celular, tanto ele o portátil como ele veicular. O vídeo de hoje é esse. Gostou, curte, comenta e vamos para cima. Valeu!